Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Aleluia! Você está feliz? Você está ou não está feliz? Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15. Eu quero ser breve, mas eu tenho certeza que desta conferência você sai portando em suas mãos chaves de acesso. Diga comigo, eu estou saindo desta conferência com chaves de acesso. Gente, a impressão que nós temos é que no último dia da conferência ela vai se encerrar, né? E talvez a maior parte de vocês saibam que ela está apenas começando. Londrina vai começar a colher os frutos do que foi gerado nessa conferência. E vai ser através da sua vida e não de um próximo evento. Você vai ser um oráculo de Deus nessa cidade. Você vai ser extensão do reino através de coisas que você já recebeu desde os dias em que ela começou até hoje. O último dia em que nós estamos aqui. Mas eu acredito que você está sendo enviado pelo Espírito para abrir muitas portas, para acessar novos lugares, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 15, quem encontrou, diga amém. Vocês estão comigo? Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16, e Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso seguinte, e Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. No verso 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga aleluia. Eu sei que você já ouviu isso aqui, mas vai de encontro ao que eu acabei de falar. Que a conferência ela começa definitivamente após a segunda-feira, porque é quando você está sendo enviado para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seio da tua família, para o meio da sociedade. Nós temos a imagem de que é o inferno que nos oprime, de que é o inimigo quem intenta contra nós, e de fato isso às vezes acontece, mas a promessa de Cristo sobre a igreja do Senhor é que é nós quem avançamos, são as portas do inferno que não resistem. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida desde o começo, quem vai dar trabalho para o diabo é você, quem vai assombrar a vida do Satanás é você, é o Satanás que vai pedir ajuda. Expulsa esse crente da minha vida, porque ele está me dando trabalho demais, em nome de Jesus. Vocês irão avançar, nós iremos avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. É por isso que a gente está falando de chave. As portas do inferno não vai prevalecer, na sequência do texto. E eu te darei as chaves, diga comigo, as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Pedro aqui então recebe as chaves dos céus, amém ou não amém? Não amém. O verbo é conjugado num tempo futuro. Jesus não diz eu estou te dando, Jesus diz eu te darei. Toda promessa que nós recebemos da parte do Senhor, meu velho pai disse que nós devemos colocar na prateleira do tempo. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo determinado para todas as coisas, né? E às vezes o nosso problema é o imediatismo. Achar que coisas que nós estamos ouvindo nessa conferência se cumprirão instantaneamente. Diga comigo, toda promessa tem um tempo e um modo de ser cumprida. Eu jamais, vai todo mundo negar, vai todo mundo trair, mas eu estou pronto.
E a gente não precisa dar sequência na leitura do texto, porque você conhece, Jesus vai dizer: Pedro, você não está pronto. Existe um processo, ainda há tempo e modo que ser cumprido, que ser, sabe, alcançado na tua vida, que ser amadurecido na tua vida. Então, dentro disso, eu queria pensar com você em atitudes, em características que nós devemos assumir para que nós possamos ter acesso às chaves do reino dos céus. Você está comigo? Diga amém. Muito se tem banalizado a expressão ou o termo chave, né? Na vez passada em que eu estive aqui com vocês, eu me lembro ainda da palavra em que eu compartilhei com vocês, e ela ainda queima no meu coração. Eu falei sobre os segredos dos céus. E hoje nós vivemos em uma geração que oferece para você curso daquilo que não aprendeu ainda. Quer ensinar para você aquilo que não sabe. Quer mostrar para você aquilo que não achou. E tem muita gente oferecendo chave, sem ter aberto nenhuma porta. Mas a chave que você vai sair daqui portando em suas mãos não é qualquer chave. Diga comigo, são as chaves do reino dos céus. O primeiro processo, então, para ter acesso às chaves, diga comigo, é maturidade. E que delícia é falar de maturidade em uma conferência chamada Ruios ou Ruiós. Porque, de fato, chaves não são entregues nas mãos de crianças. Se você ouve um adulto se aproximando, junto com o barulho dos passos, vem o barulho do molho, assim. E não é de dança que eu estou falando. Tem uns que andam até manco, né, por causa do peso do molho. O tanto de chave, gente. Tem uns irmãos aqui da igreja, jovens do cabelo branco, já estão me entendendo já. Ele vai chegando assim, antes que ele chegue, você percebe, é fulano. O barulho da chave balangando na cintura dele. Você quer ver que o pastor está ficando velho, é quando ele prega com a chave na cintura aqui, ó. É o fim, é o começo do fim. Mas por que essa associação? Porque definitivamente chave é coisa de gente madura, né? É algo que precisa ser guardado, que precisa ser colocado sob cuidado. E todas as vezes em que você dispensou atenção a uma chave, você entregou ela para sua criança, para seu filho: filho, cuida aí para mim. Fez isso? Claro que não. Eu me lembro de uma ocasião em que nós estávamos comemorando o aniversário de 100 anos da minha avó. Sim, ela viveu até os 104. Glória a Deus. E minha avó passou até os seus últimos dias na cidade de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. E em um Natal nós estávamos indo até ela, levando alguns presentes. E naquela ocasião meu irmão já havia descido com a lembrancinha dele, o meu pai também. E o meu presente estava no porta-mala. E eu todo feliz em ver minha avó com 100 anos tomando Coca-Cola com a gente, aleluia. E eu estava muito empolgado e eu falei assim: pai, me dá a chave. Me dá a chave do carro, eu quero buscar o presente da avó. E meu pai passou a chave para mim. E eu fui lá, numa alegria, numa felicidade. E eu peguei o presente no porta-malas do carro, eu fechei o porta-malas. E aí eu pergunto para vocês: cadê a chave? A minha avó, ela fazia aniversário em janeiro, nós estávamos em dezembro, no Natal lá. Eu estava entregando o presente adiantado. E em pleno Natal, eu fecho a porta do carro dentro do porta-mala. A chave do carro dentro do porta-mala. Gente, aí você pensa na aventura de tentar encontrar um chaveiro em pleno Natal. Então é Natal. E o que você fez? Fechei a chave do carro, me lasquei outra vez. Fomos eu e meu tio atrás de um chaveiro e nós encontramos um abençoadinho. Vocês já ouviram falar no devorador, no cortador? Já? Eu nunca vi esse demônio, mas eu tenho certeza que ele parece muito com aquele chaveiro. Porque aquele cara me tomou R$100 numa velocidade incrível. Ele só chegou, mexeu no carro e o porta-mala abriu. Eu tenho certeza que o devorador parece com aquele chaveiro. Deve parecer. Pastora Vanessa gosta. Ô gente, pergunta se depois dessa experiência eu tranquei novamente chave em porta-mala de algum carro. Sim? Não? Depois da chave você ficou com medo de dizer amém, né? Eu nunca mais tranquei chaves dentro de carro. Nem de carro, nem de porta-mala. Sabe por quê?
porque essa experiência me serviu de amadurecimento. Eu deixei de ser criança naquele dezembro. Eu passei a lidar com maior responsabilidade todas as vezes em que eu estava portando alguma chave em minhas mãos. Talvez, queridos, existem lugares inacessados na nossa vida espiritual, ou até mesmo em bênçãos que dizem respeito à nossa vida material, física, cotidiana, que nós não acessamos, porque ainda temos nos portado de certa forma com imaturidade. E você sabe que maturidade não está nem um pouco associada com idade, porque tem gente que nasce, cresce, envelhece, apodrece, mas nunca amadurece. Esses tempos eu me lembro de estar conversando com um jovem de pouca idade na igreja, e eu não sei se vocês perceberam pela minha passada, mas eu sou jogador, e a gente estava nesse futebol, nesse bendito futebol de igreja. Nessa ocasião eu não estava, eu havia faltado, e aconteceu uma situação em que nitidamente um irmão de mais idade acabou se excedendo, e ele falhou com esse jovem de pouca idade. E eu pergunto para vocês, quem é que se portou com mais maturidade nessa circunstância? É claro que o jovem de menos idade. E essa circunstância, esse caos que eu estou te contando, só serve para a gente, mais uma vez, se reforçar da ideia de que maturidade não está relacionado à quantidade de anos que nós vivemos, e sim a uma questão de postura, de entendimento, discernimento das situações. Certa vez eu ouvi uma frase que se aplica ao contexto espiritual, dizem que maturidade também está associada ao nível de facilidade com a qual nós nos ofendemos. Isso é forte. Porque o imaturo, ele se ofende com muita facilidade. O pastor passou por mim e não me cumprimentou. Estou mal. Mas não me deram oportunidade hoje. Eu não cantei na conferência. Eu não dancei na conferência. Ninguém me olha. Ninguém me nota. Ninguém me reconhece. Querido, quem gosta de reconhecimento é corpo, é defunto. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todos os lugares, olhando os bons e os maus da terra. Quem tem que te observar já está te observando. O Senhor nunca deixou de observar você. Quando nós amadurecemos, naturalmente nós recebemos acesso. Haviam coisas que na infância nós tínhamos o desejo de alcançar, de viver, que depois que nós crescemos, naturalmente nós as acessamos sem esforço nenhum, simplesmente porque crescemos. Então, uma verdade que se aplica à tua vida nessa noite é que a partir do momento em que você se comprometer em amadurecer, diga comigo, naturalmente, as chaves dos céus vão chegar na minha vida. Diga aleluia se você recebe isso. Diga glória a Deus. Faça barulho de festa se você crê nisso. Glória a Deus. João 16, capítulo 12. Às vezes nós somos tentados, assim como Pedro, em nos autoafirmarmos e dizermos: eu estou pronto, eu já sou maduro, eu já estou amadurecido. E para 12 homens que deixaram tudo, em João capítulo 16, versículo 12, Jesus diz: eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis, diga comigo, suportar agora. Gente, Jesus está dizendo isso para 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos, que abandonaram tudo, que deixaram tudo de lado para segui-lo, e ele diz para esses homens, para esses mesmos homens: vocês ainda não estão prontos para tudo. Aí eu e você queremos acreditar que é porque nós temos alguns anos de experiência cristã, que a gente está pronto para tudo. Ou coisa triste na vida do crente é se aproveitar ou se aproximar de um novo convertido que está queimando e vai dizer para você: cara, eu estou vivendo isso, eu estou chapando dentro do meu quarto, e no espírito maldito a gente diz: eu já vivi isso. Querido, eu tenho orado e pedido ao Senhor
para que quando um novo convertido se aproximar de mim, chapando por coisas que um dia eu já chapei, eu falar para ele, que legal, cara, e eu tô nessa contigo, a gente vai continuar queimando junto, porque a chama arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Maturidade não é se tornar profundo demais, ou rabugento, mas é continuar, sempre apaixonado por Jesus, como um dia você foi. Maturidade é ter um amor, uma devoção, uma aplicação mais estável, mais contínua, mais plena, que não está condicionada às suas emoções, aos seus sentimentos e às estações da sua vida. Maturidade fala de um tempo de lucidez, de esclarecimento, de visão, de entendimento. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Se você é imaturo, você não é simplesmente um crente infantil. Se eu e você continuarmos nos portando de forma imatura, olha o que diz Gálatas capítulo 4. Digo-vos, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, diga comigo, é menino, é criança. Durante o tempo que o herdeiro é menino ou é criança, em nada se difere do servo. Em algumas versões vai dizer, em nada se diferencia do escravo. Então, se eu e você somos imaturos, nós não somos simplesmente crentes infantis, mas nós somos escravos. Mas Gálatas diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Se o Filho do Homem nos libertou, verdadeiramente nós somos livres e amadurecidos. Diga amém. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que a plenitude dos tempos já chegou sobre a sua vida. Que nessa noite você sai daqui muito mais amadurecido. Que nessa noite você sai daqui enrijecido. Que nessa noite você sai daqui com discernimento, com visão. Você não irá mais se portar de maneira imatura, mas vai se comportar como um filho amadurecido. Pois existe uma ardente expectativa da criação para a manifestação dos filhos amadurecidos do Senhor. Diga comigo, em segundo lugar, para ter acesso às chaves do reino de Deus, do reino dos céus, é necessário cumprimento. Não, por favor, diga igual crente, cumprimento de propósito. Explica melhor para mim isso, pastor. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Depois a nossa projeção rápida na bala vai deixar Apocalipse 1:18 na agulha. Cumprimento de propósito. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem, diga comigo, a chave. Diga comigo, a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Esse texto está falando de Jesus. Esse texto está falando daquele que é santo, o que tem a chave de Davi, o que fecha e ninguém abre, e o que abre e ninguém fecha. É Jesus, é sobre Jesus que esse texto está falando. Agora, pastor, o que é que isso está relacionado com o cumprimento de propósito? Apocalipse capítulo 1, versículo 18, olha o que diz: e eu, ou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves, diga comigo, as chaves da morte e do inferno. Vou explicar para você. Jesus é portador da chave de Davi, a chave do inferno e da morte, porque veio, morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Quem cumpre propósito recebe as chaves. Presta atenção, porque Deus te chamou para alguma coisa.
Os Salmos diz que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito a nossa história. Às vezes nós nos queixamos diante de Deus e perguntamos: por que é que eu não tenho recebido acessos? Por que é que eu não tenho recebido as chaves? E Ele te diz nessa noite: cumpra o teu propósito e eu te darei as chaves. Cumprir propósito significa estar envolvido naquilo que Deus me convidou a fazer. Cumprir propósito significa estar comprometido com a missão que antecede a minha existência. E a partir do momento em que nós nos preocupamos com isso, diga comigo, naturalmente, as chaves vêm. Sabe, falar de chaves, fala de acesso. Falar de chaves fala de influência. Descrever chaves pode falar de muita coisa, mas uma das coisas mais preciosas que chave pode representar, diga comigo, é um novo nível de unção. Você vai abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas 4, 17. Gente, quando é meu tempo, vocês me avisam. Bota o Eldo para subir. Ele já está acostumado a estragar a minha já, então vai ser normal. Você está feliz? Diga amém. Aleluias. Lucas capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado, a quem foi dado? Diga comigo, Jesus. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Agora você vai ver o que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. Diga, Ele me ungiu. Diga, aleluia. Mas o texto diz, Ele me ungiu para. Esse para indica finalidade. Esse para indica propósito. Esse para indica missão. Unção não é para quem quer. Unção é para quem tem missão. Ele me ungiu para uma missão. E qual é essa missão? Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Verso seguinte: a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção, porque se você sair daqui nessa noite disposto a cumprir a tua missão, a unção não vai vir, a unção já veio, ela já chegou. Unção é para quem tem missão, unção é para quem cumpre propósito. A partir do momento em que eu e você nos envolvermos um pouco mais com o reino, com a missão, com o ID, a unção vem, a chave chega, o acesso vem. Pelo amor de Deus, querido, crave esta palavra no teu coração, porque está se levantando não um tempo de novas promessas sendo feitas a você, mas um tempo de cumprimento das que já foram feitas. Uma estação de ativação, de cumprimento. Você vai viver, eu vou viver até a última gota do que Deus tem para mim. A minha geração vai viver, vai experimentar até a última gota do que Deus tem para fazer nesses tempos, desde o momento em que nós estivemos envolvidos na missão. Em terceiro lugar, a característica ou atitude que nós devemos desenvolver para termos acesso as chaves do reino de Deus, ou o reino dos céus. Diga comigo, revelação. Maturidade faz parte do processo. Cumprimento de propósito faz parte do processo, da jornada, da trajetória. Mas nós precisamos, tanto quanto estas coisas, de uma experiência de revelação. Meus irmãos, eu cresci dentro de um lar cristão. Eu fui criado em berço evangélico. Meus pais me deitavam no berço e ele me dizia: a paz do Senhor. Mas chega um ponto da nossa história
em que a experiência dos nossos pais não nos sustentam mais. Chega um ponto da nossa caminhada em que as histórias em que um dia nós ouvimos não fazem tanta diferença assim. O que vai fazer diferença para nós é o nível de experiência e de revelação que nós tivemos com ele e dele. Quando Felipe vai chamar a Natanael, mais do que contar histórias, ele diz: vem e vê, tenha você mesmo uma experiência com Cristo. Sabe, quando Samuel está com o sacerdote Eli, o Senhor tem interesse de levantar Samuel como o início de uma nova ordem sacerdotal, o início de uma nova ordem de profetas, o início de uma geração que se levanta com maior sensibilidade. E quando o Senhor procura ter Samuel para uma experiência, para um contato, para a manifestação de uma revelação, ele chama esse menino, e ele ainda não sabe como lidar com essa situação, com essa oportunidade. Então ele vai ao encontro de Eli e diz: o Senhor me chamou. E o sacerdote diz: não, eu não te chamei. E ele volta mais uma vez, depois de ter ouvido mais uma vez aquela voz: o Senhor me chamou. Menina, eu não te chamei. Agora chega um ponto em que Eli vai dizer: olha, agora você vai fazer diferente. Ao invés de se equivocar pensando que sou eu quem está te chamando, você vai dizer: fala, Senhor, fala, porque eu quero ouvir. É lindo isso, né, queridos? Mas sabe o que me intriga nesse texto? Sabe o que me deixa perplexo? É que Eli está ensinando Samuel a fazer algo que ele desaprendeu. Eli está ensinando Samuel a ouvir a Deus. Está tentando ensinar esse menino a fazer algo que ele mesmo há muito tempo já não fazia. Está apontando um caminho que ele não trilha mais. Querido, quando foi que você teve a tua última experiência com Deus? Qual foi a última vez em que você ouviu a voz de Jesus? Quando foi a última vez que você sentiu ou teve a convicção de estar sendo interpelado pelo Espírito Santo? Quando foi isso? Porque se você quer sair daqui portando chaves em tuas mãos, você precisa entender que o mesmo Deus que se revelou a profetas, a profetisa, aos apóstolos, deseja te encontrar no seu quarto pelas madrugadas e dizer para você planos, sonhos, propósitos, desígnios que você ainda não viu. Bem sei eu os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Eu quero ouvir, você quer ouvir? Tudo se torna diferente na vida de Samuel quando ele tem a revelação. Tudo se torna diferente na vida de Moisés quando ele tem a revelação do Senhor através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Tudo se torna diferente na vida do profeta Isaías quando ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O convite que o Espírito Santo nos faz nessa noite é: vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê, vem e vê. Os seus olhos espirituais serão abertos nessa noite. Os seus olhos espirituais estão sendo destapados nessa noite. As vendas e as escamas estão caindo aqui e agora. Agora, presta atenção. A função de uma chave é só abrir? Não, né? Vocês ficaram com medo, né? Do amém ou não amém. Vocês ainda estão com medo? A função de uma chave é só abrir? Sim ou não? É claro que não. Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, diga comigo, e fechando a porta, a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente.
Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Segundo Reis 4:1 diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Verso seguinte: e Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada. Espera aí, isso, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso seguinte: então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Verso seguinte: então entra, diga comigo, entra, e faz o quê? Fecha a porta. Mais uma referência com você, e a última está em Isaías capítulo 39, versículo 2. Isaías 39, 2. Gente, eles são rápidos demais. Que Deus abençoe vocês da projeção. Estou amando isso aqui. E Ezequias se alegrou com eles, homens estrangeiros, de um reinado adversário, um povo que não temia o Senhor. O rei Ezequias está trazendo esses homens para dentro da sua casa, e está abrindo um monte de porta. Ele mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos de toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. Disse ele: que foi que vieram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu os deixasse de lhes mostrar. Verso seguinte: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Verso seguinte: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Diga misericórdia. Diga: as chaves que o Senhor me der não são simplesmente para abrir portas, mas para fechar algumas. Posso te fazer uma pergunta, querido? A gente já chegou no segundo semestre do ano de 2025, certo? Que porta que você prometeu para o Senhor que você ia fechar nesse ano e ainda continua aberta? Que porta que eu prometi para o Senhor que eu fecharia esse ano e ela permanece escancarada? O texto de Mateus que nós lemos diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que nós desligarmos será desligado também. Apocalipse diz que se ele fechar, ninguém abre, e se ele abrir, ninguém fecha. Nem tudo se trata de acesso. Essa noite Deus também escolheu para que nós levantássemos barreiras, muralhas, edificássemos fortalezas em algumas áreas e aspectos das nossas vidas. Presta atenção, porque sobre a tua vida vem uma chave que vai fazer você fechar a porta da depressão. Nessa noite é colocada em tuas mãos uma chave que faz você fechar a porta da prostituição, da iniquidade, da carência espiritual, da crise de ansiedade, da crise de pânico, da enfermidade. Ei, Deus vai colocar uma chave em tuas mãos que vai fazer total diferença na sua vida, mas você também vai fechar portas na vida de outros. Deus está te levantando como um portador de várias chaves. Através da tua vida, pessoas terão acesso ao Senhor como nunca tiveram, mas também serão privadas de ataques de Satanás, porque sobre as tuas mãos nessa noite está sendo colocado, está sendo derramado, está sendo entregue novas chaves do reino dos céus. Só quem toma posse disso, levante-se aplaudindo o nome do Senhor, fazendo barulho de quem crê. Ei! Aleluia! Se você definitivamente quer essas chaves, sai do teu lugar. O tempo já avançou, querido. Sai do teu lugar depressa. A tua chave te espera aqui na frente.
Sai do teu lugar disposto a se envolver em uma jornada de maior maturidade, disposto a se comprometer com o Senhor para um novo nível de cumprimento de propósito, de envolvimento com a missão, ciente de que ao vir aqui na frente, você está se comprometendo com Deus em ter o seu sono interrompido para um novo nível de experiência, para novas revelações, e entendendo que o que você está recebendo aqui na frente não fala simplesmente em acesso, mas fala também na necessidade de fechar muitas portas na sua vida e sobre a vida da tua família. Deus está levantando uma geração de filhos com discernimento e visão a respeito daquilo que deve ser aberto e do que deve ser fechado. Feche os teus olhos, levante suas mãos aos céus e comece a orar agora. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Ele me encontrou e me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome. Ele te chama pelo seu nome nessa noite. E de novo nasci, Regenera-nos, Senhor. em sua família. Revigora-nos nessa noite, ó Pai. Com seu sangue me comprou. Levante a sua voz e diga: eu não sou mais escravo do medo. eu sou um filho amadurecido do Senhor. Eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Filho todos juntos. de Deus. Levante a sua voz como alguém liberto. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Dê o seu brado de liberdade. Seja livre, seja livre, seja livre. Ei, ei. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho Diga: eu sou. de Deus. Eu sou filho de Deus. O mais alto que você puder, diga: Eu sou filho de Deus. aplauda o Senhor. Aleluia. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Pai, completa a tua obra, Senhor.
Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor conhece a cada filho e filha aqui, a sua individualidade, Senhor. E eu sei que enquanto nós pensávamos juntos em cada um desses pontos, muitos se enxergam incapazes de estarem submetidos ao processo, Senhor. Mas eu peço a Ti, Pai, para que uma unção disruptiva, para que um tempo de fortalecimento alcance a vida dos Teus filhos e os faça, meu Deus, romper com toda a imaturidade, os faça, meu Deus, lançar fora toda a distração e se envolverem um pouco mais com a missão, Senhor. Pai, que termine hoje o tempo do silêncio, meu Deus, que termine hoje o tempo de sequidão espiritual, Deus. Reacende em nós, restaura em nossa geração a possibilidade de termos experiências com o Senhor. Que o Deus dos meus pais, que o mesmo Jesus que um dia me encontrou dentro do meu quarto e me disse que queria ser o meu Deus, queria ser o meu Jesus e me proporcionar experiências pessoais, que esse mesmo Deus alcance a cada filho e filha aqui agora e os direcione para o centro da vontade do Senhor. Querido, abra as tuas mãos. Não vai chegar, já chegou. Você está saindo daqui nessa noite com muitas chaves, e eu quero profetizar pela última vez: coisas novas estão começando a acontecer. Esta semana será diferente. Você vai viver no segundo semestre desse ano aquilo que você não viveu pela tua vida inteira até hoje. Já começou a acontecer. Se você toma posse disso, aplauda Ele e dê o seu brado de aleluia. Celebre o Senhor.